Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Zacarias. Capítulo 7. A partir do versículo 1. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas vai valer a pena. Amém? Zacarias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem não conseguiu, está no Data Show, fica à vontade ali. No dia 4 do mês 9, chamado Kislev, entre novembro e dezembro, no 4º ano do império do rei Dario, o Senhor Deus entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na época em que o povo de Betel enviou Serezer e Regem-Meleque com seus homens a fim de rogarem a Yahvé. Com a seguinte indagação aos sacerdotes do templo do Senhor Todo-Poderoso e aos profetas: devemos lamentar, chorar e jejuar durante todo o 5º mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído, como temos feito há décadas? Então a palavra de Yahvé dos exércitos veio a mim dizendo: questiona todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuardes e pranteardes no 5º e 7º mês durante esses 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas palavras que Yahvé proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada com as suas cidades ao redor, e quando a Negueb e toda a região do sul, e a Cefalá, as planícies costeiras de Judá, eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo, e não oprimais a viúva e o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos, para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá, lei, e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo Espírito, por intermédio dos antigos profetas. Por esse motivo eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. Assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahvé, o Senhor soberano, que está falando. Mas espalharei-os com um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim a terra que deixaram para trás ficou devastada de tal maneira que ninguém atravessava, porque transportaram as terras amada e próspera no deserto estéril. Amém? Pode tomar o seu assento. Nós já tratamos muito sobre esses assuntos. Eu não me canso, principalmente quando o Senhor, Ele fala ao meu coração. Meus amados irmãos, há muitos textos, há muitas passagens, há muitas histórias e há muitos relatos que revela o caráter de Deus, que revela
como Ele atua, como Ele age, e como Ele também expressa as suas verdades e também indignações. Eu tenho refletido há muitos dias sobre este assunto, e é algo que muitas pessoas estão enganadas com relação ao Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus, Ele requer de nós um posicionamento sério, comprometido. Ele requer de nós muito mais do que simplesmente uma expressão, uma alegria externa ou práticas exteriores. Ele requer de nós uma mudança. Ele requer de nós um posicionamento sério espiritual diante da sua presença. Porque a pior coisa que tem é quando você quer falar e ninguém lhe dá ouvidos. A pior coisa que tem é quando você quer expressar e ninguém te dá atenção. Isso mostra e demonstra descaso por aquela pessoa. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele fala ao povo, à nação dele, o povo escolhido dele, não uma vez, mas dezenas de vezes. Ele expressa a sua indignação, o seu amor e indignação ao mesmo tempo. Porque este povo, eles iam ao templo, eles iam buscar a Deus naquelas datas específicas, jejuavam naquelas datas determinadas, apresentavam os seus devidos sacrifícios de acordo com a lei litúrgica, mas nada partia do coração, nada vinha realmente da alma, era apenas uma formalidade, não havia nada feito de coração para Deus. E, no entanto, eles perguntaram: nós devemos continuar jejuando? Devemos continuar orando? Meus amados, por quê? Porque eles estavam clamando a Deus, eles estavam jejuando, estavam orando. Mas Deus não estava atendendo eles. Deus não estava ouvindo eles. Irmãos, a pior coisa que tem é você estar dentro da casa de Deus e você não ser ouvido por Ele. E há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, vivendo uma vida catastrófica, uma vida destruída. Por quê? Porque não tem dado ouvidos à voz de Deus. Por que Deus não responde tudo que nós indagamos a Ele? Nós precisamos, o objetivo principal dessa mensagem de hoje, é entendermos que nós precisamos de saber que a obediência, como vocês já sabem, a obediência é a chave para sermos atendidos por Deus. Nós queremos sermos abençoados, mas nós não queremos abençoar. Nós queremos ser bem tratados, mas nós não queremos tratar o nosso semelhante bem. Nós queremos que Deus nos dê o melhor dele, mas nós não estamos dispostos a dar o melhor de nós para Ele. Há uns 2 anos atrás, uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu queria te fazer uma pergunta, não é? Porque o senhor sabe que eu não sou infiel com relação a isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que tem tantas pessoas que não são fiéis a Deus no requisito ofertas e dízimos e são abençoados? Estou dando um exemplo aqui dentro dessa área só, e vamos pular. Por quê? Ele me fez essa pergunta, porque eu conheço tantas pessoas que não são fiéis e prosperam. Aí eu disse para ele assim: vamos abrir aqui um texto. Eu li para ele. Olha só o que Deus lhe diz. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem. Presta atenção. E nada lhe falta de tudo o que poderia imaginar. Contudo,
o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa, vinda de outro lugar, e quem irá aproveitar dos seus haveres? Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Eclesiastes capítulo 6. E foi exatamente o que eu disse para ele. Falei assim: meu amigo, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que Deus permite que algumas pessoas prosperem, mas não permite que elas usufruam. Deus, ele tira de algumas pessoas aquilo que ele tem e dá para aquele que não tem. Deus permite que algumas pessoas prosperem bastante, dê a sua vida morrendo pelo trabalho, vivendo uma vida egocêntrica, no campo da infidelidade a Deus, etc. Mas no momento do regozijo, do desfrutar, Deus, ele manda e autoriza que a morte o pegue, e aquele que não fez nada, absolutamente nada para poder amealhar aquela fortuna, ele vai usufruir. Pega o dinheiro dele, casa com o esposo dela ou com a mulher dele e assim por diante, e Deus não permite. A Bíblia diz assim, que o Todo-Poderoso é Ele que dá chuva. Você crê que Deus que manda chuva? A Bíblia diz assim: eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo perseguirá. Quando você despreza aquilo que é certo, correto, o inimigo te persegue. Você abre um flanco, uma autorização espiritual para que o inimigo ele venha te perseguir e ele vai te pegar. A Bíblia diz: e eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, isso foi o povo. E escolheram líderes sem a minha aprovação. Presta atenção numa coisa. O que você tem feito sem autorização de Deus? Deus estava questionando com o povo. Vocês têm levantado reis, líderes sem os meus consentimentos, sem a minha aprovação. Construíram para si ídolos a partir da prata e o ouro que acumularam, e tudo para o seu próprio extermínio. Isso aí não aplica a mim, pastor. Tem muitas pessoas que estão hoje sendo vítimas da idolatria dentro das igrejas. Hoje, a idolatria do corpo é algo que muitas das vezes as pessoas não têm percebido. Mas há muitas pessoas que estão idolatrando seus próprios corpos, os hedonistas. Amém? Estava conversando com um amigo esses dias, falou assim: nossa, tem academias que funcionam 24 horas. Não vejo problema nenhum, porque tem pessoas que trabalham trabalham virados assim, o dia dele é a noite. Problema nenhum. Eu mesmo, quando eu tinha 15, 16, mais anos, eu chegava na academia às 6 da manhã. Saía às 7, 7 e pouco e ia para o trabalho. Não vejo problema nenhum nisso. Você gastar tempo para você manter o seu físico, mas quanto tempo você gasta para manter o seu lado espiritual? Quanto tempo? Muitas das vezes as pessoas querem viver tão polidos, mas como que nós temos trabalhado esse lado espiritual para com o Deus Todo-Poderoso? Precisamos de analisar vários pontos. Deus, ele diz assim: porque semeia um vento, colhe tempestade. Não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. Olha só. Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semeia um vento, colhe tempestade. Não haverá seara, ou seja, não vai ter colheita, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Você entendeu quem que dá prosperidade, meu amigo? É Deus. Quem manda a chuva é Deus, quem manda o trem crescer é Deus. Como bom mineiro. Quem faz o trem crescer é Deus. Deus está falando assim:
Eu falo com vocês, vocês não dão ouvidos. Ao invés de vocês fazerem o bem, não fazem. Aí colhem destruição para suas vidas e não prosperam. E não prosperam. Como que nós poderemos prosperar se nós não estamos andando certo com aquele que está sentado no trono? Por isso, meus amados irmãos, Deus, Ele quer um posicionamento sério para com Ele. Amém? E quando você entende isso, a sua vida muda. Quando você compreende isso, a sua vida, ela passa por uma transformação muito grande. Porque nós temos que ter a consciência que este Deus Todo-Poderoso, Ele tem o seu olhar poderoso, Ele consegue detectar as mínimas falhas, as coisas que às vezes nós tentamos esconder, e até mesmo o seu inimigo também, você não esconderá dele muito tempo. Você pode esconder de muita gente, mas os olhos de Deus e dos olhos dos seus inimigos, você não esconderá. Como dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, o diabo, às vezes, parece que ele tem olhos de lince, que consegue, em um só segundo, detectar os encaixes da sua armadura. Ele é perspicaz, e com ele nós não podemos brincar. Mas quando estamos diante desse Deus maravilhoso e poderoso, não tenha dúvida, Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de qualidade, uma vida abundante. O Senhor Deus, Ele disse, assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou os escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahvé, o soberano, que está falando. Pastor, eu quero ser abençoado. Deus está mandando você perdoar e você não perdoa. Deus está mandando você ser honesto e você não é honesto. Deus está mandando você não ser adúltero e você está sendo adúltero. Deus está mandando você não visitar certos tipos de coisas e você revisita. Deus está mandando você levar uma vida polida, uma vida voltada para Ele, e muitas das vezes nós temos feito ouvido de mercador, e quando nós ouvimos e fazemos que nós não escutamos, Deus, Ele age da mesma forma com você. Qual é a forma de Deus agir com os desobedientes? É não lhe atendendo o seu clamor. Amém? Você clama, 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 e não é atendido por Ele. Amém? Então o Deus Todo-Poderoso, Ele disse, olha, eu levantei os profetas do passado. Eu levantei os homens de Deus. Já havia 70 anos. Em Malaquias já havia passado 80 anos que o povo já tinha sido libertos da mão dos seus opressores. E o povo clamava a Deus. O povo estava clamando a Deus. O que me serve servir a Deus? O que está adiantando servir a Deus? Nós estamos servindo a Deus, no entanto, nós não estamos prosperando. Deus não ouve as nossas orações. Deus não ouve o nosso clamor. Nós não prosperamos em nada. Eu não consigo construir minha casa. Eu não consigo comprar minha casa. Eu não consigo reformar minha casa. Eles estavam preocupados em construir suas casas com tetos apanelados e enriquecerem. Aí Deus, Ele disse, mas há um motivo pela qual vocês não prosperam. Porque vocês não têm agido corretamente comigo. E se vocês não agirem corretamente comigo, eu não prospero vocês. Eu prospero o ímpio e não prospero vocês. Eu abençoo o ímpio, mas Deus não abençoa aquele que se diz crente. Você sabia disso? O peso é maior para aquele que tem um conhecimento da verdade. Quem me entende? O peso é maior. E por isso, o nosso Deus maravilhoso e tremendo, Ele requer e está clamando aos nossos ouvidos, apesar dessa história ser muito antiga, o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Deus, ele disse ao seu povo lá em Malaquias: vocês estão querendo prosperidade material, vocês querem se enriquecer, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: se for para me servir desta forma, apague a luz do templo, apague a luz da menorá, feche a porta do templo. Sabe por quê? Porque quando vocês começam a me clamar, eu viro as costas, porque não aguento ouvir baboseiras. Deus não ouve. Mas o coração do contrito, um coração de arrependido, jamais ele desprezará. O nosso Deus jamais despreza um coração quebrantado. Amém, pessoal? Jamais. Então eu quero que os irmãos entendam que nessa noite, esse Deus maravilhoso, ele está procurando alguém que possa se colocar na brecha. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel que Deus procurou um homem, mas não o encontrou. Mas que homem é esse? Que mulher é essa? Esse homem, essa mulher que você, que se coloca na brecha pela sua casa, pela sua família, como um homem de Deus, como um homem de oração, como um homem de consagração, como uma pessoa comprometida com o eterno. Não importa se o mundo está se corrompendo, você não pode se corromper. Não importa se as igrejas estão com as suas portas arreganhadas, abertas, e tudo pode. O que importa é o que a Bíblia diz, o que a Escritura Sagrada ela diz. O que importa é o que Deus ele diz a respeito da sua verdade. E se você estiver amparado pela verdade, Deus respaldará a tua fé. Deus corresponderá à tua fé. Deus ele vai te galardoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te presentear, Deus vai corresponder à sua atitude com relação a Ele. Quantas pessoas que querem, poxa, eu vejo quantas pessoas estão perdendo tempo, apesar de terem conhecimento da palavra, apesar de estarem frequentando igrejas, mas as vidas nunca mudam, nunca tomam uma posição. Eu fui jovem, como você já sabe, jovem para a presença de Deus. E eu tive que renunciar àquela vida fácil, àquela vida de pecado. Eu renunciei. Eu tive a opção de continuar, ou então vivendo uma vida mesclada no reino de Deus. Mas não foi isso que eu fiz, porque a primeira coisa que eu fiz, eu estava falando com os meus meninos esses dias, quando eu me converti em 15 dias, eu li a Escritura toda. Eu falei, eu tenho que conhecer quem é esse Deus. Eu tenho que saber quem é Ele. Eu mergulhei com toda a minha força, com a força que Deus me deu, e eu comecei a ler, e ler, e ler, e ler. E o Senhor, Ele trabalhou na minha vida, eu entendi o cerne da questão. Eu falei, se eu não tiver uma posição séria com relação a esse Deus maravilhoso, a minha vida não muda. E a minha vida mudou. E Deus me honrou. Fui colocado à prova. E muita prova, mas Deus me sustentou. E eu tenho certeza, se você se posicionar, o diabo vai colocar muitos pratos, ele vai colocar muitas oportunidades, ele vai colocar muitas circunstâncias favoráveis a você. Mas você tem que tomar uma posição séria. Você quer que Deus abençoe você, mas você quer viver nesse balaio de gato espiritual que você está vivendo. Não funciona assim. Não funciona. O negócio tem que ir do jeito dele, da forma dele, é ele que determinou. Se você não gosta disso, problema teu. Problema seu. Entra no céu quem ele quer. E nós, como barro, vamos questionar com o Criador? O pó pode questionar, o caco entre os cacos pode falar com o Criador o que ele deve fazer? Ele que determina. Então nós que temos nos enquadrar aos seus parâmetros, aos seus ensinamentos. Não é nós querer que Deus venha enquadrar a minha vida porca, suja, dentro dos parâmetros dele. Estou muito sério hoje, né? Calma aí, suspira, respira, vai dar tudo certo no final. Amém, pessoal? Eu não estou aqui para poder enganar vocês. Eu não estou aqui atrás do dinheiro de vocês. Se você não der um centavo aqui, eu não estou nem aí. Eu só quero saber se a sua alma vai ser salva. Eu quero que você saia daqui hoje restaurado pelo poder de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje amando o nosso Deus poderoso.
Eu quero que você saia daqui amigo dele, comprometido com ele. Deus vai te colocar à prova. Deus vai te colocar à prova. E aquele povo, eles apresentando o jejum. O que adianta jejuar dessa forma? Fala para mim. O que adianta? O povo estava jejuando, o povo estava orando, mas estava agindo com corrupção, agindo com injustiça. Não era justos com o próximo. Defraudava, roubava, fazia tudo de errado. E o Senhor Deus, ele falou assim: isso aí não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então a palavra de Yahvé dos exércitos veio a mim dizendo: questiona todo o povo dessa terra e os sacerdotes, quando jejuados, e tal. E o Senhor diz: eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos, para não escutar nenhuma das minhas palavras. Irmãos, nós não podemos dar as costas para a voz de Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Cristianismo é um novo estilo de vida, amado. Se eu te fizer uma pergunta aqui, presta atenção. Na verdade, isso não foi eu que disse, eu vou falar aqui. Foi Jonathan Edwards, um dos maiores puritanos. Ele disse o seguinte: porque se hoje fosse seu último dia e você estivesse prestes a entrar no reino, Deus olhar para você e te fazer uma pergunta assim: por que eu deveria permitir você entrar no meu reino agora? O que você responderia? Não precisa falar, mas pense. Talvez alguém aqui esteja pensando assim: porque eu creio no Senhor, porque eu creio em Jesus, porque eu creio na palavra dele. Aí Tiago responde a pergunta de Jonathan Edwards. Ele diz assim: você crê em Deus? Você não faz tanta coisa assim, porque os demônios creem e até tremem diante de Deus. Não adianta você crer. É uma vantagem? Sim. Não adianta você crer. Eu creio em Deus, acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito na Bíblia. E o que adianta você crer? Diz que crê, mas você, porque a sua confissão de fé não é autêntica, não é verdadeira. Tem que haver mudança de vida. Tem que haver comprometimento verdadeiro com esse Deus maravilhoso. É um casamento, meu amado. Você não pode casar com fulano, com a fulana, de olho no outro. Sim ou não? Não dá. Amém? E tem muitos assim. Você não pode casar. Você é casado com fulano, com a fulana, você fica de olho no outro. Talvez ele não está te vendo, mas o meu Deus, ele vê. Não, pastor, sabe, eu tenho um grupo aqui, eu coloco, sabe, pastor, eu tenho o meu celular, eu coloco o nome de uma irmã, sabe, da igreja, mas não é ela, eu coloco a foto dela, mas o número é de outro fulano aí, sabe? Ninguém sabe, pastor, ninguém sabe, é só eu e o fulano que sabe. É isso que você sabe, né? O meu Deus está de olho em você. E o capeta está de olho em você também. E ele está batendo lá: deixa Deus eu levar ele para o inferno. Deixa eu levar ela para o inferno. E Deus, eu vou dar mais corda a ele. Vou dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Se arrependa hoje, crente. Se arrependa. Eu não posso falar que eu estou casado com Deus, mas servindo o maligno. Eu não posso falar que sirvo a Deus em cima do muro. Eu não posso falar que eu sirvo a Deus, mas eu odeio o meu próximo. Não. Isso não é o cristianismo. Jesus, ele é amor. É justiça. Pastor, mas eu não tenho força. Seja sincero, fala com ele, abra a tua boca. Fala com ele: eu não posso, eu sou uma pilha de ignorância, eu sou um tosco, eu não sou fraco. Abre sua boca, confesse. Você acha que Deus não sabe que você é tudo isso e muito mais? Você acha que Deus não te conhece, que porqueira que nós somos?
Um homem que acha que alguma coisa é um tolo. Não tem homem bom não, gente. Não tem ninguém bom não. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser padre, pode ser quem for. Tudo é a mesma coisa. É gente. É gente. E se não tiver debaixo do temor de Deus, vai fazer e vai cometer as piores atrocidades. Não tenha dúvida. E se nós somos alguma coisa hoje na presença de Deus, é pela graça de Deus, é pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a tua. E aí que nós temos o poder do Espírito para poder subjugar essa natureza ruim, adâmica. Você quer prosperar, gente? Eu tenho certeza. Você quer prosperar? Eu estou falando de grana, não é só de dinheiro, não. A vida não é só isso. Tá, eu vou falar mais alguma coisa de dinheiro, peraí. Eu vou falar aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu ver onde que está. Presta atenção, presta atenção. Coma muito ou coma pouco. O sono do trabalhador é gostoso. Presta atenção. Quem está falando aqui é Salomão, hein? Coma muito ou coma pouco. O sono do trabalhador é gostoso. Mas o rico, farto, nem ao menos consegue adormecer em paz. É, meus irmãos. O pobre, às vezes, está reclamando que você é pobre, mas dorme. Mas dorme, perde até a hora. Se não tiver despertador, hein? Mas o rico nem dorme, porque tem que preocupar para poder manter a riqueza e continuar aumentando-a. Quanto mais coisa você tem, mais chateação você tem também. Salomão que disse. Quem falou foi o homem mais rico. Amém, pessoal? Você que deseja ser rico, tome cuidado. Você pode ser rico, não há problema nenhum. Mas você tem que ser rico primeiramente com Deus. Com Deus primeiro. Seja bilionário com Deus. E seja milionário. Vocês estão me entendendo? Seja bilionário espiritual e seja rico. Financeiramente. Você abençoar a obra de Deus. Para você abençoar o seu próximo, o seu semelhante. E assim por diante. Amém, pessoal? Tá bom, né? Aleluia. Vamos colocar de pé. Que Deus possa nos dar graça para continuarmos firmes na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus.